Sob a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão solene. Em nome da minha ex-professora, Dona Neide, que se faz presente, eu cumprimento o prefeito, Niltinho, saúdo a vice-prefeita, minha mãe, professora Mara, os nobres colegas vereadores, demais autoridades aqui presentes, os ex-presidentes da casa, o Júnior, o Marquinhos Morasco, também se faz presente. Todo o público, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, os internautas que nos acompanham, os funcionários da casa, e ressalto que hoje é uma noite festiva de grande importância para a nossa cidade, noite em que a nossa cidade abre os braços para acolher novos e ilustres filhos. O título que hoje oferecemos aos nossos homenageados é o maior com que agraciamos os nossos benfeitores. Os senhores foram escolhidos para receber esta homenagem e é para mim motivo de orgulho presidir a presente sessão. Caros homenageados, vossas colaborações com o progresso de Viradouro os irmana a este povo. Parabéns a vocês. Convido ao plenário a senhora Dirce Ribeiro Baião Pontes Gestal e os senhores Claudinei Lúcio Dutra, Miguel Rodrigues da Silva e Marius Dopke. Solicito a primeira secretária, faça a leitura do decreto legislativo, dos decretos legislativos, 184, 185, de autoria do ex-vereador José Gibran, que concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva o título de cidadão viradourense e a medalha de mérito cultural viradourense. Gentileza, Karina. Decreto legislativo número 184 de 2020, de autoria do vereador José Gibran. Concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva a medalha de mérito cultural viradourense. Faço saber que a Câmara Municipal de Viradouro aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito cultural viradourense, instituída pela Resolução 272 de 2017, de 21 de agosto de 2017, ao senhor Miguel Rodrigues da Silva, por suas relevantes contribuições à cultura viradourense. Artigo 2º. A outorga da medalha de mérito cultural viradourense ao agraciado será levado a efeito em sessão solene dessa Câmara Municipal, em data a ser oportunamente determinado. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Edson Buganemi, presidente da Câmara Municipal. Decreto Legislativo número 185 de 2020, de autoria do vereador José Gibran. Concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva o título de cidadão viradourense. Faço saber que a Câmara Municipal de Viradouro aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão viradourense ao senhor Miguel Rodrigues da Silva, por relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A outorga do título de cidadão viradourense ao agraciado será levada a efeito em sessão solene desta Câmara Municipal, em data a ser oportunamente determinada. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Edson Buganemi, presidente da Câmara Municipal. Solicito a segunda secretária a leitura da biografia. Miguel Rodrigues da Silva nasceu em 23 de setembro de 1959, na Fazenda Santa Maria, de propriedade do senhor Armando Clé, no município de Terra Roxa, São Paulo. Em 1967, aos 7 anos, foi matriculado na Escola Mista da Fazenda Santa Maria, do mesmo proprietário. Morando no sítio Matão, passou a cursar a 2ª série na Escola Mista da Fazenda Paraíso, em 1968, quando, no meio do ano, a família mudou-se para a cidade.
a professora não lhe deu a transferência, retendo-o pelo resto do ano. Em 1969, passou a cursar a 3ª série no grupo escolar de Viradouro. No início desse ano, a família mudou-se para São Carlos, onde permaneceu por 4 meses, regressando por falta de emprego para seu pai. Em 1973, foi para o Seminário dos Padres Estigmáticos, em Ribeirão Preto, onde ficou por 4 ou 5 meses, retornando a Viradouro com a promessa de voltar mais tarde, o que nunca aconteceu. Em 1976, interrompeu os estudos por motivos de trabalho na lavoura. Dos 14 aos 23 anos, foi roceiro. Dos 23 aos 26, entregador de cana em uma usina da região. Dos 26 aos 34, caminhoneiro. E, a partir de então, professor de informática para adultos e crianças em escolas particulares e municipais. Regressou aos estudos em 1992, aos 32 anos, no Centro Estadual de Ensino Supletivo Hernani Nobre, em Bebedouro, onde cursou da 5ª série ao 3º ano do colegial. Prosseguindo os estudos, em 1995, cursou o 1º ano da Faculdade de Letras e, em 1996, o 2º ano. Interrompeu os estudos novamente por motivos financeiros, tendo concluído o 2º ano e trancado a matrícula no início de 1997. Retornou à faculdade em 2003 para concluir o 3º ano, sendo, à época, professor de computação em uma escola municipalizada. Nesse mesmo ano, prestou concurso para a PEB 2 e foi aprovado, sendo convocado pelo Estado em 2007 e tomando posse do cargo de professor de língua portuguesa em 2008, na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo. Casou-se aos 21 anos e desse casamento nasceram 4 filhos. Escreveu o primeiro livro aos 35 anos e, até o momento, possui pelo menos 16 livros publicados. Gente, é 18 livros, então. É que a biografia foi apresentada no ano de 2020, mas fica para o pessoal saber aí, são 18 livros. Parabéns. E temos a honra de convidar o senhor Miguel Rodrigues da Silva para receber o título de cidadão viradourense e a medalha de mérito cultural viradourense, que será entregue pelo presidente da casa, Marco Aurélio Franco, pelo prefeito Niltinho, pela vice-prefeita Mara Franco e pelo autor do título e das homenagens, o vereador José Gibran. Neste momento, o homenageado tem a palavra. Boa noite a todos. Não vou ficar emocionado. Sou muito mole para essas coisas. Eu quero agradecer a todos, minha família,
a Deus em primeiro lugar, aos amigos, a todas as pessoas que cruzaram minha vida e pelas pessoas que estão aqui hoje me apoiando, meu filho George, minha nora, a sogra e o sogro do meu filho, minha neta Kathleen e a minha neta Maria Cecília, o pastor Lorival, grande amigo, há uns 30 anos já, caminhamos juntos, irmã Leonice, sua esposa, o Nelson que está lá atrás com a esposa Michele, e a todas as pessoas que cruzaram a minha vida. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus sabe que eu era apenas um fracassado. Tudo que eu punha a mão para fazer dava errado, nada prosperava. Meu pai me lembrou isso um dia. Você foi para o seminário e voltou, você começou a estudar no ginásio e parou. Era um fracassado, não porque eu queria, mas porque o destino conspirava contra a minha vida. Porque antes de ir para o seminário em 73, aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida, que no outro ano influenciou para que eu voltasse. Quem leu meu primeiro livro sabe da história, né? Então atribuo tudo isso a Deus, porque nada acontece por acaso. Quando se acredita em Deus, na providência divina, nada acontece por acaso. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o infortúnio, muitas vezes, é livramento de um grande mal que estaria vindo da nossa vida. E eu tive que parar de estudar, porque eu fui trabalhar na lavoura, era boia fria, pegava o caminhão de turma às 5 horas da manhã, 5h30, não era ônibus, não era caminhão mesmo, a gente levava a boia fria, a água quente, o café também morno, né? Então era aquela vida pobre, miserável. Meu desejo então era completar 18 anos, tirar a carta de motorista e tentar ser motorista para escapar do trabalho duro da lavoura, mas não conseguia também. Tirei carta com 19 anos e até os 26 anos de idade eu lutei, eu fiz tanta loucura. Eu fui daqui em Morro Agudo uma vez de bicicleta com meu cunhado para pedir emprego de motorista numa fazenda, não consegui. Fui muitas vezes na usina do Andrade de carona. Uma vez eu saí a pé ali pelo meio daquela cana, fui sair lá perto de Betiúva, saí lá 3 horas da tarde, sem almoço, para pegar carona. Era uma vida de fracasso. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo, que Ele começou a governar minha vida, Ele foi abrindo as portas para mim de uma forma que eu nunca imaginei. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez na escola Odulfo e descobri uma biblioteca. Foi um paraíso para mim. Peguei um livro para levar para minha casa para ler e fiquei tão maravilhado com aquilo. O sonho entrou na minha mente, no meu coração. Um dia, se Deus quiser, eu hei de escrever um livro. Mas ficava pensando, a vida era tão difícil, a gente mal ganhava para sobreviver, não sobrava dinheiro. Eu queria muito guardar um dinheirinho, comprar uma máquina de escrever. Ninguém sonhava que ia ter computador um dia, né? Sonhava com aquela máquina de escrever que eu nunca possuí. Mas Deus já estava trabalhando para realizar os meus sonhos de uma forma muito mais abundante do que eu havia pensado. Eu sonhei em escrever um livro. Eu lembro que eu fui aluno da dona Branca Bassi, gostaria muito que ela estivesse aqui, não tive tempo para convidar ela, nem sei se ela teria condições de estar aqui. Foi quem me alfabetizou, tenho um carinho enorme por ela. Primeiro ano lá na escola da Santa Maria. No segundo ano, a minha mãe me matriculou na escola da Fazenda Caxambu, e eu fui para a Fazenda Caxambu. A gente andava a pé para todo lado, não sei se não tinha maldade naquele tempo, se a simplicidade era muita, mas um dia voltando para casa,
passa o seu Ariovaldo Felipe, que ia buscar a dona Leonice lá na Escola Paraíso. Parou, me deu carona e disse para mim: fala para tua mãe te transferir para a Fazenda Paraíso, que a minha esposa dá aula lá, eu te levo todo dia e te trago. Um grande homem, devo muito a ele. E feita a transferência, então eu esperava na porteira da fazenda, com meu bornalzinho, com o material. Passava ali seu Ariovaldo, dona Leonice, que está ali, tem um carinho enorme por ela, viu, dona Leonice? Falei com ela agora há pouco, tem um carinho enorme por ela, muitas lembranças boas, só lembranças boas. Isso é tão bom, né? Então, quando foi no meio do ano, minha família mudou, meu pai se desentendeu com o patrão, veio para a cidade, e ela disse: você continua comigo. Eu morava do outro lado do quarteirão onde ela morava, eu saía de manhã, ia na casa dela, esperava, e ela me levava para o sítio, e depois me trazia. Olha que trabalho que eu dei para a dona Leonice, né? E o Ariovaldinho, ele tinha 1 ano de idade, meu padrinho Chiquinho me deu um chapéu de nylon, e ele ia tomando meu chapéu da cabeça, e pôr na cabeça dele, tinha 1 ano, né? Grande homem também, o Ariovaldo, né? E assim o ano se passou, nós crescemos, a vida foi ingrata, meus amigos, a vida foi difícil, nós enfrentamos muita dificuldade, e Deus me deu vitória. Eu fui uma pessoa que se sentiu fracassada até os 23 anos de idade, quando entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e falei: a partir de hoje, todos os meus anseios, todos os meus sonhos, todas as minhas angústias, toda a minha solicitude, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. E não me importei mais, trabalhava na Barra do Agudo nessa ocasião, marcando caminhão de vinhaça, ficava lá das 6 da tarde às 6 da manhã, na roça, na geada. Quem viveu naquele tempo sabe que foi um frio histórico, né, Mara? Nos anos 80, você era criança ainda, mas deve lembrar. Quem viveu naquele tempo sabe. Eu sobrevivi só porque Deus realmente mandou o anjo tomar conta de mim, senão eu não estaria aqui. Mas passaria por tudo aquilo. No ano de 85, ele ia tocar no meu coração para pedir demissão e sair, enfrentar a lavoura de novo. Ainda fui trabalhar mais uma vez. Trabalhei 2 anos na fazenda do pai do Júnior Gibran, na fazenda São Paulo, na fazenda Cíntia, passando veneno na laranja, colhendo milho. Voltei a trabalhar ali. Dali então achei o meu primeiro emprego de motorista, foi no ano de 86. Trabalhei 6 meses naquela empresa que estava construindo a estrada de Viradora a Terra Roxa. Dali fui para a Frutesp, onde eu fiquei 4 anos, e saí na época do Fernando Collor de Mello, aquela recessão terrível, desempregado, tinha 3 filhos pequenos, pagava aluguel. Como é que eu sobrevivi? É porque Deus cuidava de mim, Deus sempre cuidou de mim. Eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ele, o meu Senhor Jesus Cristo. E naquela ocasião aconteceu uma coisa que eu fico tentando entender até hoje, Caé. Alguns amigos me convenceram a me candidatar a vereador. Eu cheio de sonho. Irmão, tem esse cabelo branco aqui, mas aqui dentro ainda tem um menino que sonha, viu? Eu sou o menino que sonha ainda. Entrei de cara para trás, eu estava desempregado, naquele tempo não se achava trabalho nem na roça. E eu falei: quer saber, se eu não arrumo emprego, eu vou estudar. E eu fui para Bebedouro fazer o supletivo, era para fazer só até o 9º ano, mas acabei indo adiante, porque eu não consegui me eleger. Não consegui me eleger. Por que eu não me elegi? Porque Deus tinha outro propósito na minha vida. A gente nunca deve reclamar das coisas que acontecem e dizer: eu não tive sorte. Não, a sorte Deus deu para todo mundo, como eu estava conversando com a dona Leonice ali, a amiga do lado, que eu não lembro o nome dela. A sorte Deus dá para todo mundo e fala: vai em frente que eu serei contigo, vai fazer a tua parte, vai correr atrás, busca aquilo que você quer, que eu vou te abençoar. Então eu não me elegi, eu voltei para a escola, falei: bom, eu tenho um caminho, voltar para a escola e fazer o supletivo do ensino médio. E foi durante a conclusão daquele ensino médio, já tinha arrumado emprego de motorista de ônibus,
levava a turma para a usina MB. Fiz uma vida também que eu não vou nem contar para vocês, porque é uma novela. Muitas noites eu ia dormir sem jantar, não tinha tempo. Chegava 10 para 1, 5 horas, tinha que levantar de novo, enchia um copo de café para não dormir com o estômago vazio, caía na cama, porque 5 horas começava tudo de novo. Mas não desanimei, não parei, não desisti. E foi naquele ano de 94 que eu participei do concurso de redação e ganhei em primeiro lugar. Ganhei um computador, tem o vídeo da EPTV, muita gente já deve ter visto, né, o vídeo da reportagem da EPTV, que vieram aqui para me entrevistar. E a partir dali tudo mudou. Logo no outro ano comecei a faculdade, comecei a trabalhar com informática, trabalhei também 1 ano na farmácia do Valdir, ele me convidou para trabalhar com ele, fiquei 1 ano, saí dali, fui trabalhar na área da informática, dando os primeiros passos. Eu não posso falar que eu sou autodidata em informática, sabe por quê? Porque Jesus abriu a minha mente e plantou informática na minha cabeça. Eu nunca fiz curso. E se eu encontrar alguma pessoa aqui, pode falar, nossa, dei aula durante 8 anos prestando serviço para a prefeitura, na empresa do Andrés do Coloto, dei aula para professores, para funcionários da rede municipal. Até hoje ninguém reclamou, né? Só se eles estão insatisfeitos lá quietinho, para não me deixar triste, né? Mas fiz o trabalho e ao longo desse tempo eu fui escrevendo livros. O computador me possibilitou escrever o primeiro livro. E foi até difícil, mas depois veio o segundo, o terceiro, e agora nós já temos 18 livros escritos e publicados. Estou começando mais um, não sei se Deus vai me dar tempo para terminar ele. Estou começando mais um, minha intenção é produzir mais. Enquanto estiver aqui, quero continuar a produção, porque eu não posso parar, Deus me deu vigor. Eu estava comentando com alguns amigos ali fora, quando eu entro lá no mercado Três Irmãos, eu fico procurando cabeça branca para todo lado. Será que tem alguém da minha idade aqui ainda? São tão poucos. Irmãos, amigos, envelhecer é um privilégio que é negado a muita gente. A gente não deve reclamar porque está envelhecendo, deve agradecer, né? Não é? Vamos agradecer, porque enquanto nós estamos aqui, nós temos condições de realizar alguma coisa. Nós temos que mostrar nossa cidadania, nosso patriotismo, lutar com garra para que a nossa nação ainda se torne uma potência mundial, porque ela tem potencial para isso. Depende de nós abrir a nossa mente, enxergar o que está na nossa frente, ter temor de Deus, confiar nossas vidas em Deus, saber que só Ele é a nossa salvação, o nosso socorro, e batalhar, porque Ele vai nos dar vitória. Eu fico muito grato por essa homenagem, e creio até que foi Deus que tocou no coração do nosso amigo Júnior Gibran, que eu tenho uma grande admiração por ele, sabe, né? Como pelo pai dele também sempre tive, pela mãe dele, a dona Eunice, não posso esquecer da dona Eunice. Primeiros anos lá na Aldufo, ela patrocinava material para mim. Tem uma dívida muito grande com muitas pessoas, meus amigos, mas eu fico feliz por estar aqui essa noite, ver todos vocês aí, ver os irmãos que vieram lá de Morro Agudo aqui para participar dessa homenagem, né? Pastor Lorival, a Leonice, o Nelson, Michele, não sei se tem mais alguém, vem mais alguém com vocês, né? Minha família aí apoiando, muito obrigado por tudo, meu carinho a todos vocês, e é uma satisfação, um orgulho, hoje, finalmente me tornar um cidadão viradorense. Deus abençoe vocês. Vereadora Karina, secretária, Gisele também, segunda secretária, prefeito Niltinho, vice-prefeita Mara, vereadores Coreia, Vandira, Paulo, demais funcionários da casa, homenageados dessa noite, Dona Dirce, Miguel, Mários, Dinei, familiares, senhoras e senhores, internautas que estão aqui hoje, nos acompanhando também, uma boa noite a todos. É com grande alegria e emoção também que eu estou aqui hoje participando desta sessão. Eu participei na sessão anterior que houve na semana passada, retrasada, né?
por causa do meu problema na garganta, eu fiquei quietinho no meu canto, não usei a palavra para homenagear aqueles 4 daquele dia, que inclusive um era também agraciado com o título que eu concedi, que era o Domirão. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui podendo falar para todos e transmitir um pouco desse sentimento, dado que eu, como ex-vereador, né, é uma emoção estar aqui hoje também, na posição aqui, como se fosse um vereador, né? Mas foram 4 mandatos, 6 mandatos de 4 anos, né? 24 anos como vereador, então a emoção toca profundo na gente. Bom, eu queria deixar rapidamente, expressar aqui para todos, que foi uma grande dádiva de Deus, Viradouro receber essas 4 pessoas como filhas de Viradouro. A dona Dirce é uma pessoa que eu conheci nos primeiros anos de minha vida, né? Eu tive a grande honra de ter sido entrado na escola no primeiro ano da Dr. Sandoval, que naquela época era grupo escolar só, e ter por diretor o nosso saudoso professor Fred. E a dona Dircinha ali também, como professora, como vice-diretora, e aquele casal que era para nós o casal diretor da escola, tudo criancinha. O que a gente via? A gente via um exemplo de como se comportar, um exemplo de família, um exemplo de postura. E a dona Dirce, uma pessoa que a vida inteira, sempre que eu me aproximo dela, eu vejo um sorriso acolhedor, e isso sempre fica marcado na gente. Ao Mários, você também, quando veio para Viradouro, eu me lembro logo que você chegou. Conheço você desde aquela época, e você é uma pessoa também muito comunicativa. Logo que você chegou, procurou estabelecer grandes laços de amizade, e são laços verdadeiros que estão até hoje, né? Através das pessoas que te conhecem, dos seus alunos, ex-alunos e todo mundo. Não é verdade? O Dinei também, e sua família, uma pessoa também que eu tenho muito carinho por ele, né? Vocês estão vendo que o meu cabelo tem um corte diferenciado, né? Então tá aí. É o meu cabeleireiro também, né? Como de muitos aqui, eu acho também que né? A Leila, os filhos, netos. Então, parabéns a vocês. E eu quero só deixar esse muito obrigado a todos vocês. É com muita emoção que eu estou aqui hoje participando desse evento. Uma boa noite a todos. Convidamos agora a vice-prefeita municipal, senhora Mara Franco, para uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento a todos os presentes, os vereadores, em nome do presidente da Câmara, Marco Aurélio. Cumprimento ao prefeito Newton, aos ex-vereadores Júnior e Marquinhos Morasco, a todos os funcionários da casa, a todos os que estão aqui sentindo a mesma alegria que eu também estou nesta noite. É uma noite especial por poder compartilhar esse momento com pessoas tão especiais, com histórias tão significativas. E é muito importante a gente saber viver cada momento como esse, onde as pessoas são homenageadas de uma forma tão diferente, porque eu, como uma cidadã também, que me sinto uma cidadã viradourense, que também não sou, sinto esse calor que vocês descreveram aqui. Então, para mim, além de estar vivendo esse momento com vocês, é gratificante também ouvir todos esses sentimentos explícitos. A noite é de vocês, portanto, eu cumprimento aqui e parabenizo a cada um.
Ao Dinei, que fez parte da história dos meus filhos, desde criança, nos conhecemos, e ali eram 3 meninos para ele lá, aquela confusão com aquela meninada que a gente não esquece. E também depois, eu também tive o privilégio de estar presente na vida dos filhos, como professora. Então, também, sou muito grata por essa oportunidade que Deus nos dá, de conhecer e de conviver com as pessoas. Ao professor Miguel, que também conheço desde criança, já faz algum tempo, né? Porém, tive a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória que foi descrita por ele. E também creio que ele seja o vencedor, como cada um de nós, com tantos obstáculos, e está aqui, e também fez parte da minha história em uma das escolas onde trabalhei. Quero dizer para o Miguel que a gente se conhece desde quando eu era praticamente assim, na minha primeira pré-adolescência, né, Miguel? Muitos anos. E eu sempre tive um bom relacionamento com o Miguel. O Miguel, toda essa luta que ele relatou para nós, que ele viveu, isso tudo eu acompanhei de perto. E sempre tendo o Miguel como uma referência de pessoa. O Miguel também tem uma coisa, um ponto que eu me lembro muito bem, já faz muitos anos isso. Meu pai nem minha mãe não sabiam usar o computador, né? Quando saiu da máquina de escrever e foi para o computador, eles não sabiam. E o Miguel, ele ia lá na minha casa, meu pai precisava escrever algum discurso, alguma palestra, alguma coisa que ele ia falar, meu pai sentava ali do lado do Miguel no computador e o Miguel ia digitando e fazendo todo aquele trabalho. Várias vezes o Miguel ia lá na minha casa para fazer isso com muito carinho. Então, esse carinho a gente nunca esquece. E eu, então, me senti tocado no último ano do último mandato de vereador e acabei fazendo essa homenagem a você, Miguel. Muito obrigado, viu, por tudo. Parabéns a todos, a noite de vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado a presença de todos. Chegando ao final desta sessão, sabemos que mais uma página nobre foi escrita na história de Viradouro. Cidade sente-se honrada e feliz por ter ganhado tão nobres filhos. Nosso muito obrigado, sob a proteção de Deus, em nome do Hugo Neto, que nos honra com a sua presença, declaro encerrada essa sessão solene da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos os presentes. Boa noite, que Deus abençoe todos nós e que Deus abençoe o Viradouro.